sob o sol imperial, Rio de Janeiro a sonhar, com água fresca a jorrar, promessa de prosperar, um sonho a desafiar, engenheiros a trabalhar, para o impossível alcançar e a cidade abençoar. Águas que brotam da terra, milagre que se revela, fruto da fé e trabalho, um sonho sem fim, estiagem a castigar, a corte a duvidar, mas o milagre vai chegar, vai chegar. Podem dizer que sim, podem dizer que não, mas um milagre aconteceu, um milagre aconteceu. Do Brejo, Belfor Roxo nasceu. No verão de 1888, o Rio de Janeiro passava por uma das piores crises hídricas da sua história até então. Dos casebres mais simples até o Paço Imperial, todos sofriam com a falta de água e com as temperaturas que chegavam a 42 graus. Apesar da descrença e das críticas constantes, os engenheiros Paulo de Fronten e Raimundo Belfor Roxo projetaram e realizaram a façanha de captar 13 milhões de metros cúbicos de água da Serra do Tinguá até a corte no Rio de Janeiro, num episódio que ficou conhecido como A Água em 6 Dias ou O Milagre das Águas, sanando assim a crise hídrica e colocando os seus nomes na história. Posteriormente, após o seu falecimento, a estação do Brejo, que hoje a gente conhece como Belfor Roxo, teve seu nome alterado para homenagear o tão ilustre engenheiro maranhense. Fundida pela famosa fundição francesa Val d'Osner, Euterpe, a estátua fontenária com traços renascentistas, representa a musa grega da música. Originalmente trazida para o Brasil por Dom Pedro II, ela faz parte de um quadro de mais de 190 estátuas que foram trazidas pelo imperador da França. Aqui em Belfor Roxo ela marca o início do abastecimento de água da nossa região e foi originalmente instalado na Praça Getúlio Vargas, no centro. A Fazenda do Brejo, ela nasce como o engenho açucareiro, né? O engenho do Brejo. Isso pela metade do segunda metade, né, do século XVII. Posteriormente, né, com a ascensão da cultura açucareira, o engenho ele vai tomando grandes proporções e aí se torna essa Fazenda do Brejo. E posteriormente ela é vendida, né? Ela vai passando por várias mãos, né? Por vários proprietários, entre eles o Visconde de Barbacena e o Conde de Iguaçu, né? E depois eles vendem, né? A família Caldeira Bran vende para o Manuel Coelho da Rocha, né? O comendador Manuel Coelho da Rocha. E é durante isso em 1815. E é durante a gestão a posse, na verdade, né, do Coelho da Rocha, é que as terras da fazenda são cortadas pela estrada de ferro Rio do Ouro, e com o advento, né, com a consolidação, né, da chegada do trem, a região acaba se expandindo, crescendo e se desenvolvendo mais. Assim como a Fazenda do Brejo moldou a história de Belfor Roxo no passado, a moda sustentável está moldando a forma de pensarmos em roupa e consumo, no presente e no futuro. Agora vamos entender esta conexão e a sua importância. Falar da moda e da água é algo assim que todo cidadão, toda pessoa humana deveria compreender a importância que é a água e que é a moda. Atualmente, nós estamos percebendo que estão acontecendo problemas, eventos climáticos extremamente terríveis para a humanidade, enchentes,
o avanço do mar com o derretimento das geleiras. E a moda, ela tem muita responsabilidade, não só a moda, como outras indústrias, como a construção civil e outras, em relação à situação ambiental. A gente se acostumou com a moda, vindo em catálogos, em várias coleções, sem a preocupação ambiental. Muitos produtos que são lançados no mercado, eles já são lançados com o conceito de obsolência. O que é obsolência? É quando eu crio um produto que eu sei que ele vai durar pouco e, obviamente, se ele durou pouco, eu gastei um dinheiro, ele não vai ter durabilidade e eu vou ter problema com descarte. O lixo têxtil hoje no mundo está gravíssima a situação, porque se vocês pesquisarem sobre isso, são toneladas e toneladas de resíduos, não só de roupas que já estão feitas, como também roupas que foram inacabadas ou roupas que não estão sendo mais usadas e são descartadas inadequadamente. A incorporação de brechóis e upcycling na Feira da Areia Branca cria oportunidade de emprego, promove o empreendedorismo local e reduz os impactos do consumo de moda. Olha, tema atual, que é um dos temas que a gente vai perceber que ela é ligado não somente aqui em Belford Roxo, como no estado do Rio e o Brasil e para além do Brasil. É um dos temas que é focado também não somente dentro da cadeia têxtil de confecção, dentro da Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, mas a gente também vai perpassar por olhares como o da ONU e de outros órgãos nacionais e internacionais para a gente entender quais são esses processos. Se a gente fala sustentabilidade como um todo, a gente vai falar sobre sustentabilidade sobre o meio de viver dentro de um mundo capitalista, e aí qual é o viés que a gente vai entender sobre esse objeto. Se a gente fala especificamente dentro da cadeia de têxtil e de confeccionados, a gente tem que pensar desde um processo integral do desenvolvimento de produto, né? Então, desde o processo de criação até o processo de entrega ao usuário final. Se a gente pensa num processo de design, que é o processo de projeto, né? Aqui dentro do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Belford Roxo, que a gente tem uma linha que é voltada para a economia criativa dentro dos nossos cursos, tanto de produção de moda, quanto de artesanato e de administração, todos eles vão falar em algum momento sobre as questões ou de sustentabilidade, ou dentro de reuso, ou dentro de administrar esse objeto dentro do processo criativo. A Fazenda Boa Esperança ela foi adquirida pelo senhor Valdemar e seus irmãos em 1946. As terras originalmente se estendiam até o Redentor. A fazenda foi adquirida com a intenção da criação de gado leiteiro. Ao longo dos anos, as culturas aqui foram sendo diversificadas e atualmente, a fazenda pertence ao seu Jean Marcovaldi, da Mármores e Granitos Marcovaldi, que se casou com a senhora Maria Diná, a única filha e herdeira do senhor Valdemar. Hoje a gente tem essa fazenda super conservada, foi reformada entre 2012 e 2016, sendo um dos patrimônios aqui da cidade de Belford Roxo. As áreas verdes da Fazenda Boa Esperança, que fica no coração de Belford Roxo, tem uma diversidade na sua flora. A preservação da mata, dos rios, dos mares, ameniza os efeitos das mudanças climáticas, promovendo cidades mais sustentáveis e resilientes e trazendo qualidade de vida para gerações futuras. Esta é a importância da preservação do meio ambiente.
Eita, Belfor Roxo Mundo, um cenário de notícia e vários artistas. Aonde vamos parar? Já parou um pouco pra pensar? Passado, presente, futuro, de qual futuro vamos plantar? Preservação das águas, mata, mares e rios. Qual o ar que vamos respirar? Um futuro a nossas crianças, cuidar da natureza, algo inevitável só sendo sustentável. E se cada um fizer a sua parte, teremos um futuro melhor. Recriando, reinventando, salvando o planeta que pede socorro. Nada de lixão, e sim transformação. Essa é a nossa moda sustentável. Vamos conscientizar, manifestar, ainda dá tempo de mudar. Todos juntos numa só conexão para um despertar. Somos só um instrumento diante de fatos e acontecimentos. Que sejamos luz desse movimento, conhecimento de renascimento. Preservar para se autossustentar. Essa é a nossa oração. Fé, fé e gratidão. 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 O bairro de Areia Branca tem grande importância histórica na cidade de Belfor Roxo, devido à antiga estação de trem que aqui existia. Nas paradas dos trens, havia uma grande troca de mercadorias entre comerciantes e ambulantes que residiam aqui na região ou que vinham com os trens. Até hoje a gente pode ver essa força do comércio aqui na Feira de Areia Branca. Se a gente fala dentro do produto moda, a gente é uma cadeia muito insustentável, né? Porque ela vai desde o seu processo de plantio, como por exemplo de algodão, passando todo o seu processo de fiação, tecelagem, tingimento e outros tipos de beneficiamento, como estamparia. A gente tem, por exemplo, muito o uso da água. Então a água é um recurso caro. Se a gente tira a água, a gente vai estar falando com a indústria química, que também é poluente. Se a gente falar de matérias-primas ligadas ao petróleo, também tem uma questão da não sustentabilidade, de uso de resíduos que são ligados à cadeia petrolífera. É importantíssimo ressaltar que o consumidor tem um papel muito importante dentro dessa questão. Porque, por exemplo, quando eu compro um produto que ele é sintético, eu tenho que saber como que ele vai ser descartado. Então é muito difícil o que vai acontecer em relação a gente, né, que a gente estava brincando ainda há pouco, que os recursos naturais estão se acabando, que nós só temos um planeta e que nós não sabemos como que vai acontecer no futuro. Então, o consumidor ele tem que se preocupar, quando ele vai comprar uma roupa, pela durabilidade dela. E o problema que a gente tem é que a moda ela emprega milhões de pessoas no mundo. Então, como é que a moda vai se adaptar às questões ambientais? Existem empresas no mercado, uma delas que eu gosto muito, que eu sou fã, que é a Farm. A Farm está tentando compensar todo o tipo de poluição que eles causam para poder produzir os seus produtos, plantando 1000 árvores por dia, por exemplo. Então, quando a gente compra um produto daquela empresa, a gente fica mais sossegada porque a gente está sabendo que ela está fazendo uma compensação dessa poluição, né, de todo o monóxido de carbono que é jogado na natureza. Existe também uma outra empresa que já está bem conhecida no mercado, que são as camisas de Mona. Quando você vai fazer uma camiseta estampada ou vai fazer uma estamparia, toda a tinta desse produto e a forma que é produzido pode vir poluir as águas. Porque no momento que você vai lavar os materiais pelos quais você conseguiu fazer a estampa, e inevitavelmente, se você não trata essa água vai poluída para os rios, e essas águas dos rios, tudo que vai para os rios chega no mar. E aí no mar vão ter os peixes, vão ter as aves aquáticas, e a gente tem que lembrar dos plásticos. A moda envolve embalagem.
que a gente usa para essa embalagem? Essa embalagem, na hora que eu vou descartar, como é que eu descarto ela? Então, o nosso país ele está muito bem na foto, na área de energia. A gente está fazendo uma transição energética, uma das mais importantes no mundo em relação, porque a gente tem hidrelétricas, a gente tem os rios, a gente tem vento, energia eólica, a gente tem toda a parte do sol para fazer captação de energia solar. Porém, a gente está descartando o plástico de uma forma totalmente inadequada. Isso também afeta a moda. Por quê? Muita gente pensa que comprar um tecido que foi feito de plástico, né, de PET, que está ajudando a natureza, mas é um engano. Essa peça, na hora que ela vai ser lavada, as partículas plásticas, elas estão entrando no útero, então o bebê, quando está sendo gerado, ele já está, muitas vezes, sendo poluído pelas partículas de plástico no útero da mãe, e em especial nos rios e nos mares, que vai poluir os peixes, que já foi constatado que os peixes estão poluídos com essas partículas, e as aves, porque as aves, muitas vezes, elas confundem um material plástico com alimento. Olá, eu sou Estevão Leite, sou professor de empreendedorismo e sustentabilidade no Instituto Federal do Rio de Janeiro, e falar de sustentabilidade na indústria da moda, na indústria têxtil, é extremamente complexo. Por quê? Hoje a indústria têxtil de moda é a terceira que mais polui águas e solos no mundo. Para vocês terem uma ideia, para produzir uma calça jeans, são necessários mais de 5.196 litros de água, o que equivale ao consumo residencial de uma pessoa durante 3 meses. Esse é um dos dados, né, que nos impressionam do consumo e da poluição de águas e solos da indústria têxtil, mas assim como essas peças, várias outras também causam esse impacto. E quando a gente fala de sustentabilidade, é importante a gente considerar não só a dimensão ambiental, que é relevante, mas também as outras dimensões, a dimensão social, porque hoje na cadeia de produção da indústria têxtil ainda são identificados muitos casos de trabalho análogo ao escravo que precisam ser duramente fiscalizados, acompanhados não só na grande indústria, mas também nas facções, nas oficinas, e demanda um compromisso muito grande de toda a cadeia para combater esse tipo de prática aqui no Brasil e em todo o mundo. Outras 2 dimensões fundamentais quando a gente fala de sustentabilidade na indústria têxtil de moda são as dimensões econômica e cultural. Na dimensão econômica, a gente fala da viabilidade econômica e financeira de todos os empreendimentos que compõem a cadeia de produção da indústria têxtil. Desde quem está produzindo a matéria-prima, até quem está consumindo, transformando ou reinserindo essa matéria-prima na cadeia, como é o caso das iniciativas que trabalham na economia circular. Além disso, a perspectiva do trabalho justo e digno para todas as pessoas, não só para as grandes indústrias, para as grandes marcas, mas também para os trabalhadores das oficinas, das facções, são dimensões importantes para a gente começar a falar sobre sustentabilidade. Outro aspecto fundamental é a dimensão cultural. A gente, quando fala de sustentabilidade, deve considerar também toda a diversidade cultural, regional, existentes no território onde a gente atua. E não só respeitar essa diversidade, mas valorizar. Por fim, eu gostaria de destacar a importância da gente fortalecer e pensar em políticas públicas, em programas, em ações que estimulem as práticas que vão de encontro ao fast fashion, as práticas de upcycling, os bazares, a indústria do slow fashion, ela vem se mostrando como potencial de combate a essa degradação ambiental causada pela indústria têxtil. Se a gente pensa no ciclo do produto, do objeto, né? Você faz uma coleção nova e já tem a nova coleção, a nova estação. Então a gente sempre tem simbolicamente, aí são fatores psicológicos e fatores antropológicos. Então a gente não só estuda a moda por si só, a gente vai estudar as interfaces que ela faz com o desenvolvimento do produto. E aí, quando a gente traz o upcycling, a gente está falando do quê? Como é que eu, dentro da minha desenvolvimento de produto, ele faz parte ou não desse objeto. E foram as águas da Serra do Tinguá que, através da tubulação que ladeava as linhas de trem, sanaram a sede da população no século XVIII.
Os povos indígenas têm um profundo respeito e harmonia com a natureza, utilizando recursos naturais. E esta filosofia pode ser utilizada no mundo da moda, diminuindo assim os efeitos negativos ao meio ambiente. Inspirado na história de Belfor Roxo e no Milagre das Águas, vamos abraçar a moda sustentável, criando um novo capítulo onde tradição e cuidado ambiental costuram um futuro melhor, promovendo sustentabilidade e responsabilidade social. Sob o sol imperial, Rio de Janeiro a sonhar, com água fresca a jorrar, promessa de prosperar, um sonho a desafiar, engenheiros a trabalhar, para o impossível alcançar, e a cidade abençoar. Águas que brotam da terra, milagre que se revela, fruto da fé e trabalho, um sonho sem fim, estiagem a castiga, a corte a duvida, mas o milagre vai chegar, vai chegar. Podem dizer que sim, podem dizer que não, mas um milagre aconteceu, um milagre aconteceu do brejo. Belfor Roxo nasceu. Eita, Belfor Roxo mundo, um cenário de notícia e vários artistas. Aonde vamos parar? Já parou um pouco pra pensar? Passado, presente, futuro, de qual futuro vamos plantar? Preservação das águas, mata, mares e rios. Qual o ar que vamos respirar? Um futuro a nossas crianças, cuidar da natureza, algo inevitável só sendo sustentável. E se cada um fizer a sua parte, teremos um futuro melhor. Recriando, reinventando, salvando o planeta que pede socorro. Nada de lixão, e sim transformação. Essa é a nossa moda sustentável. Vamos conscientizar, manifestar, ainda dá tempo de mudar. Todos juntos numa só conexão para um despertar. Somos só um instrumento diante de fatos e acontecimentos. Que sejamos luz desse movimento, conhecimento de renascimento. Preservar para se autossustentar. Essa é a nossa oração. Fé, fé e gratidão. Gratidão. Gratidão.